Ontem fez 7 dias que o meu cachorrinho faleceu. E hoje, nessa madrugada de sexta para sábado, eu tive a graça de fazer uma projeção astral e conseguir ver ele no mundo espiritual. Então eu quero passar um relato aí para vocês, né? Foi muito bonito. Então o que aconteceu? Primeiro de tudo, antes de ir lá nesse lugar, né, uma pombagira apareceu para mim. Eu não vou falar com muitos detalhes que aconteceu com essa pombagira apareceu para mim. Ela falou umas coisas e tudo mais, só que eu falo para vocês, era uma pombagira muito bonita, mas não vou descrever como que era. Não sei se ela vai me permitir isso, não me falou nada, então por isso eu não vou descrever com muito detalhe. Então ela apareceu ali para mim, muito bonita ela, falou umas coisas. Aí logo em seguida eu consegui fazer uma projeção astral, né? Fiz uma projeção astral e nisso eu vi meu cachorrinho lá, eu vi meu cachorrinho no mundo espiritual, assim, eu fiquei tão feliz. Como é que ele tava? Gente, vou deixar uma fotinha dele aqui. Ele era desse jeito aqui, no mundo físico ele é desse jeito, entende? Aqui, vou deixar uma fotinha. Só que lá no mundo espiritual, né, deixa eu te falar, ele tinha uma doença aqui no mundo físico, onde o próprio sistema imunológico dele, o próprio corpo dele atacava ele mesmo. Deixava buraco na cabeça dele, tinha um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui. Ele tinha dor para mastigar essas coisas. Beleza. Aí no mundo espiritual, ele não tava com nenhum desses buracos. E ele tava com o dobro desse tamanho dele aqui, entende? E tava mais gordo, assim. Ele já era gordo já, só que ele tá mais gordo ainda, mas não chegava a ser obeso. Então ele tava maior, bem mais saudável, assim. Ele tava com o dobro de tamanho dele e tava mais gordão, assim. Só que não chegava a ser obeso. Então ele tava grande, assim, mais ou menos assim, do dobro do tamanho dele. Ele tava bem mais gordo, assim, né? Só que não chega a ser obeso, mas gordão, assim, gordo. E tava saudável e feliz. Só que eu tava num lugar cheio de neblina. Cheio de neblina. Cheio de neblina. E tava num pasto, assim, cheio de grama. Só que tava cheio de neblina lá. E nisso, ele tava ali deitado, né, e olhando assim pro nada. E eu comecei a fazer carinho nele. Só que ele não me via, ele não conseguia me ver, mas eu conseguia fazer carinho nele e tudo mais. Só que daí eu conseguia sentir o que ele estava sentindo. Ele estava feliz, ele estava alegre, só que ainda ele estava com saudade de mim e da irmãzinha dele, né? Por que eu sei disso? Ele começou a pensar, na hora que eu comecei a fazer carinho nele, lá no mundo espiritual, ele começou a pensar na irmãzinha dele. Aí, o pensamento dele com a irmãzinha dele começou a plasmar a imagem da irmãzinha dele, assim, do lado dele. Aí eu fiquei assim, eu já senti que ele tava com saudades dela, só comecei a fazer mais carinho nele e tudo mais. Aí que eu percebi, né? Essa neblina, o que pode ser? Essa neblina aí e eu fazendo carinho nele e ele não me sentia, não me via nem nada assim, pode aí, de certa forma, ter uma certa dificuldade de contato entre eu e ele, porque quem sabe no mundo espiritual sabe que nem todo tipo de contato é permitido. Então, às vezes, os espíritos vêm, só que a gente consegue ver e eles não, entende? A mesma coisa que aconteceu. Eu conseguia ver o meu cachorrinho, só que ele não conseguia me ver, entende? Enfim, então, quem estuda espiritualidade sabe muito bem que isso acontece por vários e vários motivos. Por não é a hora ainda, ou que o cachorrinho não está pronto, enfim. Quem estuda espiritualidade sabe. Então, ele começou a pensar na irmãzinha, daí a imagem da irmãzinha dele, que é a irmãzinha dele que tá viva aqui comigo, se plasmou assim do lado dele. Ele ficava assim feliz e só que ele tava com uma cara um pouquinho de tédio, um pouquinho triste, mas a energia dele que ele vibrava dele tava feliz, mas eu fiquei mais feliz ainda porque ele tava forte, saudável, porque eu sempre ficava me preocupando, quem vai cuidar do meu bebezinho? Quem vai cuidar do meu bebezinho no mundo espiritual? Só que ele tava bem forte, saudável, assim, bem grandão, gordo, assim, forte. Enfim. E daí que aconteceu, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Eu peguei e voltei, entende? Voltei aí pro meu mundo físico. E na hora que eu olhei pra janela, tava tudo neblina aqui no mundo físico também. Tava cheio de neblina aqui de manhã. Cheio. Parecia um Silent Hill, assim, cheio de neblina. Aí só me confortou ainda mais que eu fiz uma projeção astral mesmo, que eu fui lá ver meu cachorrinho, que ele tava aqui próximo, assim, só que numa outra área, de uma outra dimensão espiritual. Quem estuda espiritualidade sabe muito bem que existem várias dimensões paralelas, assim, onde os espíritos vão. Aí eu fiquei com...
Perdão. Tô me recuperando de uma gripezinha ainda. E nisso, porque fiquei feliz, alegre. E mais alegre ainda porque quando a da pombagira tinha me aparecido antes, essa pombagira apareceu antes, começou a falar um monte de coisa assim pra mim e tudo mais. Depois eu consegui ver meu cachorrinho. 7 dias depois que ele desencarnou, foi a mesma vez que aconteceu. Eu tinha outra cachorrinha que também desencarnou com uma doença muito grave. E 7 dias depois eu consegui ver ela também. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com esse cachorrinho. Então eu só queria passar um relatinho aí pra vocês. Um beijo, viu? Gostam de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo, realidades paralelas? Segue o perfil aqui que eu falo bastante e trago bastante conteúdos disso pra vocês. Um beijo e fiquem com Deus.